Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, né? Dando sequência à nossa série de vídeos sobre química do solo. Hoje a gente vai falar aí, né, os motivos por que um solo é ruim, né? Por que um solo com pH baixo, né, é ruim? O que faz um solo, né, não ser aí ideal para o cultivo, né? Para um solo ser bom, de boa qualidade para um cultivo, né? É preciso ter nutriente disponível para as plantas em quantidades ideais, né? Então os nutrientes eles têm que estar na terra numa quantidade ideal, né? Lembrando que a gente tem macronutriente e micronutriente, né? Os macronutrientes eles precisam ter numa quantidade maior. Os micronutrientes, os micronutrientes eles precisam estar numa quantidade menor. Se essa quantidade, né, tiver menos que o necessário ou mais que o necessário, é prejudicial, né? Tanto a falta como o excesso de nutriente é prejudicial. E os nutrientes são disponibilizados para as plantas quando estão na solução do solo. Porém, eles estão suscetíveis à lixiviação, né? Quando o nutriente, né, ele está na solução do solo, na água, né, que tem no solo, aquela água que fica ali retida nos microporos, onde as plantas conseguem absorver com as suas raízes, né? Naquela água que ficam os cátions, né, que são os nutrientes do solo, e ali a planta consegue absorver, né? A planta retira os seus nutrientes, né, da água. Além da planta absorver a água, ela também está absorvendo nutrientes. Porém, né, quando os cátions estão na solução do solo, né, ela tanto pode ser absorvido como ele pode ser lixiviado, né? Mas quando os nutrientes estão ligados aos colóides do solo, né, que é uma partícula de argila, uma partícula de humo com carga negativa, e aí atrai os cátions, né, através dessa carga negativa atrai os cátions, né, para essas partículas que são chamadas de colóide, né? Essas partículas de argila ou de humo que tem carga negativa e ali atrai os cátions para ela e forma ali uma camada de cátion ligado, né, essa partícula física do solo. Nesse situação não é lixiviado, né? A água da chuva não leva esses cátions para uma profundidade da terra onde as plantas não conseguem alcançar. E esses cátions que estão ligados nessas partículas, nos colóides, eles têm uma capacidade de trocar, né, com a solução do solo. Então o cátion ele sai do colóide e vai para a solução do solo, e sai da solução do solo e vai para o colóide, né, tranquilamente, sem grandes problemas, porque ele tem uma ligação fraca, é apenas uma ligação elétrica. Então ela tem uma capacidade de trocar com facilidade. Então a qualidade do solo, né, é determinada por a capacidade de troca de cátion, né, quanto mais a terra tem capacidade de troca de cátion, mais cátions são absorvidos pelos colóides, tem mais cátion retido nos colóides. Quanto mais cátion tiver nos colóides, mais cátion a terra tem capacidade de trocar com a solução do solo, né? E quando se troca com a solução do solo, né, cátions que as plantas precisam, as plantas conseguem absorver e conseguem se nutrir. E aí a gente diz que esse solo tem uma boa qualidade, né? Porque ele tem uma grande quantidade de cátions, né, ligados nos seus colóides. Esses cátions são trocados com a solução do solo e a planta absorve esses cátions através da solução do solo. Os colóides que permitem a CTC são colóides com carga negativa, né? Então, os cátions
são carga positiva. CTC é capacidade de troca de cátion. Como que um cátion pode ser trocado? Quando através de atração por carga negativa. Então o coloide que tem carga positiva, né, ele não interessa para a qualidade da terra, porque ele tem capacidade de troca de ânion. E a grande maioria dos nutrientes, né, são cátion, não são ânion. Então ele não interessa para a qualidade da terra. Agora os coloides de carga negativa, né, são CTC, eles têm capacidade de troca de cátion. Como eles têm carga negativa, eles atraem os cátion que têm carga positiva. E como ele atrai apenas por atração elétrica, por ele ter uma carga negativa, ele atrai os positivos, essa atração é fraca. E ela tem uma grande capacidade de trocar, né, com a solução do solo. Né? Os cátions têm uma ligação fraca com os coloides, é uma ligação apenas elétrica. Né? Como é a atração fraca, ele tem uma facilidade de saída dos coloides e ir para a solução do solo, e também de sair da solução do solo e ir para o coloide, porque a solução do solo também é uma ligação apenas elétrica com os ânions, porque a solução do solo tem um equilíbrio entre cátion e ânion, com carga positiva e carga negativa. Né? E os coloides também tem um equilíbrio, carga negativa nos coloides, mais os cátion de carga positiva. Então a ligação é apenas elétrica, então tem a capacidade de trocar. É fácil, né, sair da solução do solo, ir para o coloide, sair do coloide e ir para a solução do solo. Só que o coloide do solo é um reservatório, ali a gente fica armazenado a grandes quantidades. E vai liberando aos poucos, tem uma constante troca com a solução do solo, e conforme vai liberando para a solução do solo, as plantas podem absorver, se nutrir, e o solo é de qualidade. E aonde entra o pH nessa história? O pH é determinado pela concentração de íons de H+ no solo. Então, um íon de H+, né, um hidrogênio ionizado, é um cátion. Ele é um H+, ele tem uma carga positiva. E o íon de H+ se liga covalentemente com os coloides, fazendo assim uma ligação forte. Né? A gente não vai aqui entrar em detalhe nesse momento o que é ligação covalente. É um assunto mais técnico, mais específico, né? A gente não precisa ter esse conhecimento. Agora você precisa entender, né, que a ligação do íon de H+, né, do hidrogênio, cátion de hidrogênio, com os coloides, ele é uma ligação covalente. E essa ligação covalente, ela é mais forte do que uma ligação apenas por atração elétrica, né? Então a ligação, né, covalente, ela é uma ligação muito mais forte do que uma ligação apenas por uma ligação elétrica, que é a que a maioria dos cátions fazem, né? Os cátions que as plantas necessitam são cátions que se ligam aos coloides do solo apenas por atração elétrica. Então é uma atração fácil, ele tem uma facilidade de trocar com a solução do solo. Então ele é um cátion trocável. Porém, o íon de hidrogênio, né, e o pH é a concentração do íon de hidrogênio. Então, quanto mais ácido o solo, mais quantidade de íon de hidrogênio tem, né? Mais concentração de íon de hidrogênio tem nesse solo. Então, quanto mais hidrogênio tiver disponível no solo, mais vai hidrogênio se conectar aos coloides do solo. E como, né, o íon de hidrogênio tem uma ligação forte com o solo, os outros cátions, que se ligam apenas por atração elétrica, não conseguem retirar o hidrogênio e ficar no lugar dele, porque ele tem uma ligação mais forte. O íon de hidrogênio acaba retirando, né, um cátion essencial aí para a planta que estava com a ligação fraca e ficando no lugar dele, porque ele tem uma ligação mais forte. Então, quando se aumenta a acidez do solo, né, quando o solo está muito ácido, tem uma alta concentração de hidrogênio. E esses íons de hidrogênio tomam o lugar dos cátions nos coloides do solo. E os coloides não passam a ter cátion armazenado para ser liberado para as plantas. Ele agora só tem, a maioria tem íons de hidrogênio.
Com isso, o solo não tem nutriente para liberar para a planta e a solução aquosa do solo não tem nutriente. E a maioria dos cátions fica na solução aquosa e é, né, lixiviado, transportado para a profundeza da terra, aonde a planta, né, não consegue acessar. Então, não tem mais nutriente em quantidade suficiente na solução do solo. Com isso, os cátions têm dificuldade de ser ligados aos colóides, porque estão ligados mais fortemente com os íons de hidrogênio. Como os íons de hidrogênio estão ligados mais forte, né, tem uma ligação mais forte do que os outros cátions com o colóide do solo, os outros cátions não conseguem, né, que são apenas por ligação elétrica, né, por atração elétrica, ele não consegue se ligar ao colóide, porque o íon de H+ está ocupando esse espaço e ele tem uma ligação mais forte. E como é que faz para retirar, né, esse íon de H+ do solo para ser liberado para os cátions necessários se ligarem? Precisa de um ânion, né, que é uma carga negativa forte, para reagir com o H+, né, ligado ao colóide. Com isso, tira o íon de H+ do colóide e libera nesse espaço para ligação com um cátion de CTC. Eu vou explicar mais futuramente, né, no próximo vídeo. Eu vou explicar mais como é que funciona, né, para retirar esse íon de H+, né, que é basicamente aumentar o pH do solo. A gente já viu esse gráfico aí, né, no vídeo anterior, mas vamos aqui uma breve explicação, né? Quando o pH está entre 5,5 e 6,5, que é o pH ideal aí para se trabalhar, né, um pH de 6,5 até 6,8, né, é o pH ideal para trabalhar. Por que esse pH é ideal? Porque tem menos íons de hidrogênio disponível no solo. E esses íons de hidrogênio, em baixa quantidade, vão ocupar, né, pouco espaço nos colóides. Vai sobrar mais espaços no colóide, né, para ser ligado aos cátions, como o fósforo, né, o nitrogênio, o enxofre, o boro, né, o molibdênio, o cloro, né. E, né, cátions como ferro, cobre, manganês e zinco, né, que eles têm nutrientes, né, como ferro, cobre, manganês e o zinco, que quanto mais alto a acidez, mais eles são disponíveis, né, nesse nível de pH eles estão numa quantidade ideal, né, eles estão numa quantidade que não é excessiva para a planta e nem tem uma deficiência desses nutrientes. O que acontece se o pH for muito alcalino, ele acaba tendo uma deficiência desses nutrientes, né? Aqui também temos o potássio, o cálcio e o magnésio, né, numa quantidade suficiente nesse nível de pH. E o alumínio, que é um cátion, né, problemático, que faz mal para a planta, ele tem uma baixa concentração, né? Com pH ácido, o alumínio tem uma alta disponibilidade. Com pH, né, levemente ácido, mais próximo aqui ao alcalino, ele tem uma baixa concentração. Então ele vai, né, ter bem menos disponível para as plantas e vai fazer bem menos mal para a planta, né, digamos assim. Então aqui a gente tem exemplo aqui de um colóide, né, uma partícula aqui de argila, né. Então temos aqui, né, magnésio, fósforo, temos hidrogênio, cálcio, temos alumínio, o alumínio faz mal, né? Mas então temos aqui a partícula, né, de colóide, né, um colóide aqui, uma partícula de argila. Esse colóide tem carga negativa e atrai, né, os cátions aqui que a gente necessita, né? E aqui também o hidrogênio que faz mal, né? Quando a gente tem um solo ácido, ele tem uma alta quantidade, né, de hidrogênio ligado ao colóide do solo, né? Por exemplo, que a gente tem 1, 2, 3, 4, né? E temos muito alumínio aqui, né? Temos 2 partículas de alumínio. Quando o solo não é ácido, ele tem menos quantidade aqui de íons de hidrogênio e tem mais quantidade de nutrientes essencial, né?
Então, um solo não ácido, né, ele tem menos um solo mais alcalino, ele tem menos de hidrogênio disponível no solo. Com isso, esse tem menos íons de hidrogênio ligado ao colóide e tem mais espaço para os cátions, que são ligados apenas por atração química, se ligar, né, ao solo. Já o solo ácido, né, tem mais íons de hidrogênio disponível no solo. Esses íons de hidrogênio assumem, né, o local aqui no se liga, né, ao colóide e expulsa os outros nutrientes. Então, né, pessoal, como os íons de H+, né, se liga, tem uma ligação, né, mais forte com o colóide do sal, uma ligação covalente, né, é uma ligação bem mais forte do que uma ligação dos outros cátions, que é apenas por atração elétrica, né, ele acaba assumindo, né, o local aí nos colóides do solo. Com isso, os colóides do solo fica carregado, né, fica, né, preenchido, digamos assim, de íons de H+, não sobra espaço para os outros cátions, né, que tem uma ligação mais fraca, digamos assim, que é apenas por atração elétrica. Com isso, os colóides do solo não tem reserva de material, não tem reserva de cátions benéficos, né? Os nutrientes, né, não tem reserva. E toda vez que chove, né, a grande quantidade aí de nutrientes, né, vão para as profundezas da terra, para o lençol freático, são lixiviados, né, e não fica mais, não tem, né, essa reserva aí para disponibilizar para a planta, né? Então, o grande problema de um pH alto, de uma terra ácida, né, de uma alta concentração de íons de hidrogênio, né, de H+, no solo, é isso, né, né, quanto mais ácido o solo, mais concentração de íons de H+, né? Então, esses íons de H+, né, se ligam aos colóides do solo através de uma ligação covalente. É uma ligação forte e ele não acontece essa troca com o solo, né? Esse íon de H+ se liga, né, ao colóide do solo e fica ligado, ele não sai dali. E os outros cátions, né, que se precisa, né, o cálcio, o magnésio, o fósforo, o potássio, que tem apenas uma ligação elétrica, ele não consegue se ligar a esse colóide, não forma ali um reservatório, né? Sendo assim, não tem como acontecer uma capacidade de troca de cátion, né, que são esses colóides, de trocar esses cátions com a água, com a solução do solo, para ficar disponível para as plantas absorver esses nutrientes, né? Com isso, o solo não tem disponibilidade de nutrientes para as plantas, né? E lembrando que o alumínio também tem uma ligação aqui mais forte, né, com os colóides, e essa disponibilidade de alumínio aumenta. Né? Para resolver esse problema é preciso fazer uma correção de solo, que normalmente é feita com calcário, né? Um procedimento que é chamado de calagem, com que consegue reverter essa situação, mas a gente vai falar de calagem no próximo vídeo, né? Eu espero que vocês tenham entendido aqui, né, o problema de uma terra ácida, né, o problema né, por que uma terra ácida, né, causa problema para a agricultura, não é boa, né? Mas, pessoal, qualquer dúvida deixa no comentário, pode perguntar, eu respondo, eu faço um outro vídeo, eu explico de forma diferente. A intenção aqui é que vocês entendam, né? Entenda todos esses conceitos básicos e aplique nas suas plantações, nas suas hortas, e tenha o melhor resultado possível. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.